Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Karina, eu sou psicanalista e tenho várias pós-graduações. E hoje eu vou falar a respeito do medo e da ansiedade e quando os dois se tornam patologias. Foi um e-mail que chegou pedindo este vídeo, no dúvidas eu respondo @gmail.com. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa, pode entrar em contato comigo, ok? Que eu vou responder assim que possível. Então vamos começar falando do normal. O medo, o que é o medo? O medo é considerado uma emoção. Ele é um sinal de alerta para um perigo real, concreto. Ele é uma proteção e ele foi muito útil para a sobrevivência da espécie humana, sabiam? E atualmente, hoje, para algumas situações, Por exemplo, aonde eu moro é uma região de Mata Atlântica e até chegar no meu portão tem uma rampa e ali bate sol. E de vez em quando eu encontro lagarto, E eles são grandões, não sei porque não, eles são grandões. E eles não têm medo de gente não, eles olham. Aí eu comentei isso com a minha colega veterinária. Ela disse assim: Karina, cuidado, porque os lagartos, eles são territorialistas. E eles atacam se chegar perto, Eles preferem a região do rosto. Aí eu fiquei com medo, claro. E o rosto das pessoas tem um triângulo da morte, vocês conhecem? Que compreende o nariz e o canto da boca. É uma região muito vascularizada e muito perigoso mexer nessa região. Então, o que acontece? Quando eu vejo o lagarto, eu sinto medo. E o que é esse medo? É uma proteção para a minha integridade física. Eu não vou lá enfrentar um lagarto, certo? Porque eles não têm medo de gente não, viu? Assim, é normal sentir medo. Todo mundo sente medo. E o medo e a ansiedade, quando são normais, está tudo ok, porque eles servem como uma proteção, A ansiedade, ela é uma resposta emocional, igual ao medo, só que o medo ele é concreto, ok? Eu vejo a cobra, eu vejo o lagarto. Só que a ansiedade é diferente nesse ponto. Ela também é um sinal de alerta, tá? Ela também é considerada uma resposta emocional. Entretanto, ela é um sinal de alerta para perigos. A ansiedade é uma antecipação de uma ameaça que está no futuro. E talvez esse perigo nem aconteça. Porém, a ansiedade, quando normal, ela é muito benéfica, ela é útil, ela serve para o planejamento. Por exemplo, eu estou atualmente na minha terceira pós-graduação. Eu faço enfermagem psiquiátrica, E eu vou terminar agora a minha pós-graduação. E eu preciso apresentar para a banca o meu artigo. Então eu sinto ansiedade. E essa ansiedade, para que ela serve? Ela serve para o planejamento. Então o que eu faço? Eu vou estudar, eu me organizo, eu me planejo, eu treino aqui em casa, finge que eu estou apresentando o meu artigo para a banca examinadora. Essa ansiedade que eu sinto, ela me motiva, ela me impulsiona a realizar o meu desejo. Esta ansiedade é normal, ela é útil, ela me auxilia e me ajuda e me protege, entendeu? Então, a ansiedade e o medo são ótimos para a pessoa e todo mundo vai sentir ansiedade e medo, isso é normal da vida. Agora, quando e como isso começa a se tornar patologia? Quando a ansiedade e o medo são em excesso, a sua duração e frequência são constantes.
existe um sofrimento psíquico e isso vai prejudicar a vida da pessoa com transtorno de ansiedade em todos os aspectos, tanto familiar, social, no serviço, em tudo. Vai prejudicar drasticamente a vida da pessoa, ok? Também, quando a reação da pessoa é desproporcional ao estímulo, causando sofrimento psíquico, que pode ocorrer preocupação constante, a pessoa tem a sensação que o cérebro funciona 24 horas do dia, ela tem taquicardia, que é o coração acelerado, ela tem o suor, ela tem sensação de mal-estar, estão diversos os sintomas. Então, quando eu tenho uma reação desproporcional ao estímulo, por exemplo, a barata. Muita gente tem pavor de barata, né? Ela não é um bicho lindo, maravilhoso, certo? Mas a reação que a pessoa tem frente àquela situação vai dizer se ela tem um transtorno de ansiedade ou não. Os transtornos de ansiedade são vários. Eu posso dizer aqui alguns, que é o transtorno do pânico, o estresse pós-traumático, as fobias específicas, temos o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, entre outros. Então, cada uma dessas patologias vai ter suas peculiaridades, seus sinais e sintomas, tá? E o transtorno da ansiedade, o que eles têm em comum é a catastrofização, de catástrofe. Assim, a pessoa com transtorno de ansiedade é como se ela tivesse um sensor. Sabe aqueles sensores que tem na casa ou no carro que toca o alarme? Então, é como se ela tivesse esse sensor, só que quebrado. E lembra aqueles sensores, eu não entendo muito bem, que avisa que vai ter tsunami? Então, ela tem um tipo de sensor, né? Que dá sempre alarme falso, sabe? Então, é como se ela tivesse sempre em sinal, em situação de alerta, entendeu? Porque o sensor dela tá quebrado. Então, é sempre como se tivesse comandando assim um tsunami. Vai vir um tsunami, vai vir um tsunami. Só que não tem, gente. Então, esse alarme, ele vai disparar em situações que não existe mesmo o perigo real, né? E isso vai prejudicando a pessoa, causando sofrimento nela, entendeu? E a ansiedade também pode aparecer, quem tem o transtorno de ansiedade, a ansiedade também aparece em momentos positivos. Por exemplo, uma vez eu tive um paciente que ele era jornalista e ele conseguiu um emprego. E quando ele foi pro emprego, ele ficou tão nervoso, que ele não conseguia falar. Ele perdeu a voz, entendeu? E isso causou um sentimento, um estresse, porque vem uns sentimentos negativos. Aí se eu não der conta, e se eu fizer alguma coisa errada, e se não gostarem de mim? Aí ele veio fazer terapia. Ele teve que tomar medicamento, né? Teve que ir no psiquiatra também. E durou cerca assim de um ano e pouco, né? Porque foi junto. Psicoterapia, mais o psiquiatra, mais a medicação. E aí, infelizmente, ele acabou perdendo o emprego, porque ele só veio depois que ele apresentou, ele não conseguiu um emprego, entendeu? A situação em si é positiva, mas a pessoa que tem um transtorno de ansiedade, lembra que eu falei? Ele tem esse alarme quebrado, que vai ficando dispara toda hora, dando sinal de alerta falso, né? Porque o que eles têm em comum? Eles têm em comum a catastrofização, que vem de catástrofe, ok? Que vem esses pensamentos, se não der conta, se não der certo, e assim por diante. Então, a ansiedade é uma antecipação de uma ameaça que está no futuro. Neste caso, era um caso positivo, porém, a preocupação, a ansiedade está no desejo, e se no desejo que não se concretize. Então, a pessoa fica
ansiosa. Ah, mas e se não der certo? Eu queria tanto. Ah, e se eu não der conta? Entendeu? Porque a situação em si é muito positiva. Ele arrumou um emprego. Mas a ansiedade vem devido a isso. E se aquele desejo não se concretize? Por exemplo, uma vez também veio uma adolescente no consultório e ela ia fazer um aniversário. E todo mundo contratou o salão, pagou o vestido, tinha troca de vestido. Aí ela ficava pensando, a situação é boa. Ah, mas se eu engordar e não couber no vestido, não entrar no vestido? Ah, mas se eu passar mal e não conseguir ir na minha festa? Ah, mas se o carro quebrar e eu não conseguir chegar até lá? Percebe? A situação em si é positiva, mas a preocupação, é aquela ansiedade que aquele desejo não se concretize. Por quê? Porque a ansiedade é a antecipação de uma ameaça que está no futuro, entendeu? Tem um outro exemplo também. A pessoa vai fazer uma cirurgia, já aconteceu. Ah, mas eu vou... eles se queixam assim. Ah, mas eu vou fazer aquela cirurgia. Mas só de pensar que ele já me traz um sofrimento, um mal-estar. Eu sei que eu vou sentir dor. Eu já fiz uma cirurgia. Eu vou sentir dor, eu vou passar mal, eu sei. E se o médico não me dá atenção? E se a enfermagem também me ignorar? O que vai acontecer comigo? Eu vou passar mal lá. Percebe? É a antecipação de uma ameaça que está no futuro. Então a pessoa sofre com aquilo. Muitas pessoas com transtorno de ansiedade também relatam não terem forças para enfrentar determinadas situações. Que pode ser uma entrevista de emprego, vai depender de cada transtorno, porque cada transtorno tem sua peculiaridade. E aqui eu vim explicar de uma forma mais genérica. Se vocês quiserem que tenha mais aprofundamento, é só mandar para mim um e-mail, na duvidaseurespondo@gmail.com, que aí eu posso explicar exatamente cada patologia, tá? Detalhadamente. Eu quero ressaltar aqui que o transtorno de ansiedade, a maior parte tem cura. E é preciso procurar um profissional qualificado que realmente possa te ajudar, se você se identificou com alguma situação. Eu atendo online ou presencial, ok? E também pode mandar e-mail que eu respondo. O tratamento dos transtornos de ansiedade, eles vão variar de pessoa a pessoa, mas eles podem abranger a medicação, que tem que ir no psiquiatra, e a psicoterapia, né? E aí, dependendo do quadro, é que vai ter um planejamento para aquela situação, ok? E eu gostaria de deixar uma mensagem aqui. Sentiu, tá com dúvida, tá sofrendo, tá prejudicando a vida? Porque o ser humano, ele foi feito para viver bem, para viver feliz. E aqui no canal tem vídeo a respeito da felicidade. Vou deixar o link na descrição. Aliás, na descrição tem tudo detalhadamente mais profundo do que eu falei e a referência bibliográfica. Dá uma passada lá. E aí vocês podem olhar e qualquer dúvida